Oi, mamães! No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre tudo aquilo que eu usei no meu primeiro enxoval com meu primeiro bebê, a minha primeira filha, e que eu realmente usei bastante. E também vamos falar sobre todos aqueles itens que eu irei optar por usar agora na segunda gestação, que eu não usei na primeira, mas que realmente percebe-se que faz a diferença. Vamos lá? Oi, mamães! Bem-vindas ao primeiro vídeo aqui do meu canal, onde nós iremos falar sobre tudo aquilo, né, que a maternidade nos traz. São várias experiências, vários desafios e nesse momento agora, né, eu estou gestando pela segunda vez. Eu sou a Sara, tenho 28 anos, 2 filhos, tenho uma filha de 4 anos, a Catarina, e agora estou gestando o João. Estou com 6 meses. Sou casada, sou cristã e também sou empreendedora. Também trabalho nesse ramo da maternidade, né? Trabalho com enxoval de bebê, minimalista temporal. Inclusive, vou deixar aqui embaixo, tá bom? Pra vocês, o nosso arroba, pra vocês nos seguirem lá no Instagram. E acompanhar as nossas fofuras também, tá? E aqui nós vamos falar então de toda aquela realidade que nós vivemos, né? E tentar aí trazer, né, experiências que deram certo comigo, ou talvez, né, buscar também em vocês aquilo que deu certo para vocês também, né? E essa troca acredito que vai ser muito legal, tanto para mim, para minha maternidade, quanto para vocês também e para a maternidade de vocês, tá bom? Então sejam muito bem-vindas. Já se inscrevam no canal, né, para que a gente possa iniciar essa jornada bem legal aí juntas. E essa troca acredito que vai ser um ganho maravilhoso tanto para mim, para minha vida, quanto para sua vida, tá bom? Então, quem tá assistindo aqui também, já curte, compartilha, comenta, se inscreve no canal para ajudar esse canal a crescer, tá bom? E ajudar você e outras mamães também, e a mim também. Muito obrigada e bora pro vídeo. Gente, então, eu fiz uma colinha aqui, tá? Porque, né, a cabeça da grávida, vocês já sabem como que é, a memória vai embora. Então, vamos lá. O que vale a pena repetir? Primeiro item que eu coloquei aqui foi a almofada de amamentação. Eu usei bastante, gente, a almofada de amamentação, tá? Porque eu não usava ela somente para amamentar, no momento de amamentar, mas também quando ia colocar a Catarina em algum lugar, ali no sofá, no bercinho, né? Eu colocava ela ali junto à almofada de amamentação, servia bastante para segurar assim de lado, né, para ajudar a apoiar ela ali naquele lugar. E a almofada de amamentação também eu usei bastante no desenvolvimento dela. Quando ela começou a ficar um pouquinho mais durinha, né, que o bebê começa a ficar mais durinho, no chão, no tapete, né, no tapetinho dela, eu colocava a almofada e deitava ela sobre a almofadinha também. Então, eu usei bastante assim também para o desenvolvimento, colocava ela virada também assim. E pra amamentação em si, nossa, gente, me ajudou demais. Ainda mais que eu fui cesárea, a primeira gestação, né? O primeiro parto foi cesárea. Então, assim, eu tinha uma dificuldade de sentar direito, né? Porque doía bastante. Pra mim foi assim. Então, eu colocava aqui a almofada e me ajudava bastante. E até porque a amamentação, ela é demorada, né? Não é algo, assim, muito rápido ou depende muito do tempo do bebê. Então, os braços cansam. E essa almofada, então, serviu muito para isso, para me ajudar, né, realmente a apoiar o bebê aqui. E também, gente, até mesmo com o pai dela, com a minha irmã, que me ajudava bastante, dependendo, visitas também que vier, visitas, né, que você quiser entregar a almofada de amamentação também pode estar fazendo isso, né, para apoiar melhor tanto o bebê quanto a pessoa, quando for pegar ali a criança, né? Então, assim, foi um item que eu usei muito, bastante mesmo. E eu vou usar novamente. A banheira com suporte e trocador. Gente, pelo amor de Deus, tentem investir numa banheira que tenha suporte e que tenha o trocador. É vida, é vida.
Eu mesma que foi cesariana, que foi a cesárea, né, o parto, gente, assim, foi a melhor coisa pra mim, porque eu conseguia realmente, né, dar o banho nela, numa altura tranquila, porque o suporte é ótimo, né, a altura. A banheira muito grande, eu usei por muito tempo, até quase 2 anos de idade da Catarina, a gente usou essa banheira, é bem grande mesmo. E também ela tem um suportezinho para dar o banho, né? Então facilita bastante também, ajuda muito, principalmente para as mães de primeira viagem que tem um pouquinho de medo ali na hora do banho, né? Eu mesmo tinha essa insegurança e esse suporte ele ajudava bastante. E quando você termina o banho ali com o bebê, você já abaixa, né, a tampa da banheira, onde tem o trocador. Então, aquilo ali é vida, você já, né, onde dá o banho na criança, já coloca no trocador e já vem trocando a criança tranquilamente. Porque, gente, aquela opção da banheira sem o trocador, meu Deus, você tem que ficar abaixando, sabe? Principalmente a nossa parte como mãe, né? A gente vai ter acabado de ganhar a criança, então vai estar em recuperação. Se for cesariana, mais ainda. Então, assim, excelente. Eu não trocaria de jeito nenhum, é tanto que agora a do João já tem, a gente já tem a banheira do João, graças a Deus. E eu vou mostrar pra vocês no finalzinho. Então, eu vou repetir. Garrafa térmica com algodão. Sim, gente, eu vou repetir novamente. Porque na primeira gestação, né, com a Catarina, como a gente foi na época de pandemia, então a gente praticamente não saiu muito com ela. Então, os primeiros meses era ali dentro de casa mesmo. E agora tá esse surto aí, né, de vários vírus e tal. Então, eu acredito que o João também, a gente vai ficar os primeiros meses mais em casa mesmo. E também pensando na segurança do bebê, né, na pele do bebê, né? Então, eu optei pelo algodão com a água morna, tá? Então, em casa eu usava assim, né? E eu fiquei imaginando, gente, por exemplo, a Catarina mesmo, né? Quando eu acordava na madrugada, eu precisava trocar ela. Quando precisava fazer a troca na madrugada, eu ficava pensando, meu Deus do céu, como que eu vou pegar um lencinho? Porque o lencinho, quando a gente tira ele, ele tá um pouco meio que nem em temperatura ambiente, não, ele tá frio. Então, assim, o bebê tá lá todo quentinho, aí você vai tirar, né, tirar a roupinha dele ali toda, né, todo quentinho, para poder limpar com algo frio, que vai trazer frieza, né, que vai trazer desconforto, com certeza vai trazer desconforto pro bebê, né? Então, pode até assustar, né? Talvez o bebê tá dormindo e você vai trocar aquele lencinho frio, vai acordar o bebê, vai incomodar de alguma forma, claro. Então, eu ficava imaginando isso quando eu ia trocar ela com o algodão, né? E aí, então assim, o algodão a gente usou bastante nos primeiros meses em casa. Quando eu saía, quando a gente ia sair, eu levava o lencinho umedecido, se caso naquele local ali eu não pudesse, né, talvez fosse desconfortável para mim usar o algodão. Porque a garrafa que eu usei também, ela era maior. Mais pra frente eu vou falar pra vocês, que é algo também que eu vou usar aqui, que vai me ajudar nessa questão. Mas era uma garrafa maior, então não dava pra mim ficar carregando pra lá e pra cá, né? Mas eu usei no primeiro momento, nos primeiros meses ali, até os 2, 3 mesinhos. E depois a gente optou só pelo lencinho umedecido mesmo, tá bom? Então, a garrafa térmica, sim, eu vou repetir. Macacão com zíper. Gente, é vida, é vida, é vida, é vida. Não tem como discutir o macacão com zíper. O bebê nos primeiros meses, a gente vai usar aí, com certeza, vai usar mais só body, né? Body manga longa, body curto, muito pouco. Mas é o manga longa mesmo. Mesmo que a cidade seja mais fria, mais quente, ou a época que o bebê vai nascer, não tem como aqueles body manga longa fresquinho de algodão a gente usa, não tem como, usa bastante. Eu usei menos calça, porque como quando a Catarina chegou, tava na época do frio, na época da chuva, perdão. Só que tinha aqueles momentos de mormaço, de calor, então às vezes eu usava ela só o body manga longa com o macacão
fresquinho de algodão, né? Então, só isso tava ótimo. A calça eu não usava, mas os dias que estavam mais frios eu usava a calça, o body e o macacão por cima, que é aquele macacão é, de algodão mesmo, tá? Mais levinho, né? E o zíper, gente, facilita demais, porque, nossa, meu Deus, às vezes eu tava lá, tinha alguns de botão que ela ganhou, né? E então, assim, eu usei, glória a Deus, né? Se ganhou, amém, glória a Deus, aleluia. Mas se não ganhou, gente, investe nos macacões com zíper. Pensa, você vai pegar a criança na madrugada ali pra trocar, ou talvez com muita pressa, dependendo de onde você estiver. E aí você vai fazer a troca, né? E ter que tirar botão por botão, vai até acordar a criança o barulho do botão. Então, aí pensa, depois que vestir a roupa do bebê, tem que ir lá, ó, botão por botão também. O zíper não, é zip zap, pronto, acabou. Então, assim, facilita demais. Parece coisa boba? Parece, mas não é, gente, no dia a dia. Porque tudo que nós precisamos, inclusive é o que nós vamos falar muito aqui, é a prática, né? Porque, pensa, o tempo cada vez mais ele vem só diminuindo. Cada vez mais, né, a gente vai vendo passando tão rápido. Então, tudo que nós precisamos é algo prático que vai realmente nos ajudar, vai ser funcional e vai dar conforto também pro bebê, né? E pro nosso maternar. Então, eu com certeza indico sim o macacão com zip e vou repetir com o João. Um outro item é paninho, gente, paninhos. Tenham paninhos, tenham paninhos. Inclusive, eu trabalho com isso, né? Com os paninhos enxoval de uso diário. E assim, gente, é indispensável. A gente acha que vai usar muito, mas a gente usa muito mais. Por exemplo, os paninhos de boca. Nos primeiros meses, gente, tem a questão da amamentação. Toda vez que você vai amamentar, precisa de um paninho por perto. Não tem como ficar repetindo, porque fica aquele cheiro de leite, fica cheiro de sujo, né? Querendo ou não, como você vai ficar repetindo? E também pode juntar bactérias, porque é um tecido que vai ficar úmido ali, né? Não tem como ficar usando um paninho só o dia inteiro. Então, a gente vai usar aí em média de 2 a 3 paninhos ou mais no dia, dependendo, né? Tem crianças, tem bebês que regurgitam mais, né? Que voltam mais o leitinho, tem outras que não. Então, assim, a Catarina não teve esse problema, graças a Deus, mas mesmo assim a gente usou bastante, porque tinha que limpar a boquinha dela, tinha que limpar aqui meu peito, aparar o leite, né? Ajudar ali na hora da amamentação. Então, assim, usa bastante. Coelhinho, usa também bastante, porque a gente sempre quer colocar o bebê em algum local, que talvez ali, por exemplo, tem um sofá, você vai colocar o bebê direto no sofá? Não, né? Então, cuidado, não é frescura, né? Eu sempre falo, não é cuidado, não é frescura, é cuidado. Então, forra um paninho, ou seja, uma mantinha, um coelhinho, né? E coloca o bebê por cima, né? Ali acima do paninho, não diretamente no lugar. Seja num sofá, seja no bebê conforto, seja no carrinho, qualquer local que for deitar o bebê, né? Às vezes até no trocador, precisa daquele fraldão também, né? Dependendo do trocador também, porque pode ser frio, tá frio ali o trocador, então é bom forrar um forrinho por cima, né? Do trocador para trazer esse conforto pro bebê. Então, com certeza, os paninhos pode investir, viu, gente? Que usa bastante, bastante mesmo. E a gente tem que pensar também na lavagem, né? Porque se a gente vai usar muito, a gente vai lavar muito. Então, por exemplo, se eu uso 3 por dia, 3 paninhos por dia, eu tenho que ter muitos paninhos até a lavagem, né? Pensar na rotina também da lavagem que a gente vai ter. Isso serve tanto para esses paninhos quanto para as roupinhas também, né? Que a gente pode pensar nessa questão da rotina. A toalha fralda, uma toalha fralda boa. Invista em uma toalha fralda boa, gente. Por que que eu trouxe esse item? Porque o bebê, a gente precisa dar mais de um banho no dia, né? À medida que ele vai crescendo, ali, por exemplo, os primeiros dias a gente vai dar menos banho. Mas quando vai ali, né, um mês pra frente, gente, é banho assim, é uns 2, 3 banhos no dia. Então, como que eu vou usar, por exemplo, a mesma toalha
que eu enxuguei o bebê 3 vezes no dia, amanhã não tem como. Ou então, pode até acontecer, né? Mas vai ser no mínimo aí 2 dias. No mínimo 2 dias. E precisa ser uma toalha boa, né? Porque para absorver a água, pro banho do bebê ali ser bem confortável, porque eu ganhei algumas que elas eram atoalhadas. E, nossa, assim, sabe, eu tinha um medo de usar. Eu não usei, primeiramente, nos primeiros momentos, eu não usei com a Catarina, só depois que eu fui usar. Mesmo assim, não absorve muita água, mas as toalhas fralda, que são feitas com fralda, e aquela fralda dupla, sabe? Que tem dupla camada, inclusive a gente trabalha com elas também, tá bom? Se vocês precisarem. Mas na época da Catarina eu não trabalhava, então assim, eu tive que investir em 2 toalhas nesse tamanho, que foi assim excelente, foi ótimo. E a gente foi intercalando com as fraldas grandes. Então assim, tanto para trazer conforto pro bebê, né, a toalha fralda, quanto para ajudar também nessa questão de secar, né, que ela seca bem rapidinho a toalha de fralda. E também na questão do cuidado, sabe? Porque, nossa, a toalhada, gente, toalha atoalhada não dá. E a toalha também, como a gente usa muito, precisa ser uma toalha boa, né? Assim, com com dupla camada, né? Com qualidade legal, pra que a gente possa usar muito mesmo, né? Sem precisar ficar repondo, porque se for uma fralda muito ruim, não tem como. Vai acabar rapidinho, porque usa muito. Então, esses foram os itens que eu usei com a Catarina, que eu vou repetir de novo, né? Porque, gente, realmente eu usei muito eles, tá? Foram itens que realmente eu usei bastante. E pode ser que depois eu vou trazer mais alguns, mas no momento foram esses que me veio assim à mente que eu mais usei. E que também, né, assim, eu coloquei na lista do João. E agora nós vamos para aqueles que eu não usei, mas que dessa vez eu vou optar, porque eu vi muitas pessoas, muitas mamães, relatos. Vivenciei também com outras mamães de lá pra cá, né? A Catarina já tem aí 4 anos. Então foram coisas que eu vi que realmente compensa usar. Foram coisas também que eu não usei na gestação da Catarina. E na gestação dela, eu tive que comprar depois ali com muita pressa. Não estava programada para comprar, precisei comprar. Então, assim, já ter agora, né, antes do João chegar, para não correr esse risco, né, para não passar o sufoco, né, de precisar depois. Então, eu não usei cadeira de amamentação. Por que que eu trouxe esse primeiro? É isso como a primeira coisa. Gente, o primeiro item, né, aqui da lista do que eu não usei, mas que eu vou usar. Dessa vez agora na segunda gestação. Em nome de Jesus. A cadeira de amamentação, gente. Nossa. Como eu fui o parto cesárea, gente, foi cesariana, então assim, eu senti muita dor. Eu fui uma pessoa que tem mães que eu vejo que fala que a recuperação foi super tranquila. A minha, os 7 primeiros dias, gente, eu sofri bastante, com muita dor. Então, assim, pra sentar, era impossível de sentar no sofá, era impossível de sentar num lugar mais baixo. Então, nós tivemos que improvisar uma cadeira lá, assim, até de plástico, com as almofadas, e foi muito desconfortável. Pensa, eu vou sentar para amamentar o bebê. Como que eu vou sentar de qualquer forma, sentindo dor? É complicado. Faz parte, pode acontecer. Mas o máximo que a gente puder trazer esse conforto tanto para nós na hora de amamentar, porque vai estar saindo de nós, né? Então a gente precisa estar bem, sim, para passar para o bebê. Né? Então eu quero sim investir em uma cadeira de amamentação. E eu creio também, já profetizando, que em nome de Jesus eu vou amamentar muito o João. Eu creio, gente, porque a Catarina, eu não pude amamentar muito tempo, eu tive várias complicaçõezinhas, que nesse agora, né, já sabendo disso, a gente vai, né, procurar uma ajuda e procurar fazer o máximo, né, para conseguir amamentar o João o máximo possível. E se não, tudo bem também, né? A gente tem que compreender aquilo que dá certo e aquilo que não dá, né? Enfim. Mas a cadeira de amamentação, então, foi algo que eu não investi no meu primeiro enxoval, e nesse eu irei investir sim. Porque realmente eu acredito que vai me ajudar. Colmeias.
Gente, eu tô naquela vibe, assim, de organização, porque, pra ser bem sincera, eu sempre tive uma queda pra desorganização, sério mesmo. Não tenho vergonha de falar, mas eu sempre assim, meu Deus do céu, pegava uma coisa aqui, não colocava no lugar, e isso, nossa, trouxe várias complicações, sabe, pra minha vida. Então, assim, desorganização, gente, não é de Deus, bagunça não é de Deus, não é legal, não nos deixa em paz. Então, tem me ajudado bastante a realmente, né, criar esse hábito da organização. E com o João agora, né, com a agora com o enxoval do João, eu quero investir ainda mais nessa questão da organização, até mesmo para trazer a prática, né? Porque se tá organizado, a gente já sabe onde está o lugar de cada coisa. Agora a gente criou o hábito de falar que, assim, cada coisa tem sua casinha. Então, se cada coisa tem sua casinha, a gente vai saber onde está cada coisa, né? Então, por exemplo, as colmeias, né? Eu pesquisei bastante, venho vendo várias influências, várias pessoas, alguns de perto também, falar que ajuda bastante, né? Então, eu vou investir sim nas colmeias para organizar as roupinhas do João. E são poucas, né, gente? Pelo menos inicialmente, porque a gente não vai investir em tanta roupa, né, agora. Então, é mais para deixar organizado mesmo. E juntamente com as colmeias também, eu trouxe também os organizadores de gaveta, aquelas vasilhinhas, aqueles potinhos, sabe? Tudo aquilo também eu quero para poder montar ali na primeira gaveta, deixar organizadinho, né? As coisinhas de limpeza, de higiene dele. Então, isso também eu quero poder investir agora, que eu não investi na primeira, para me ajudar nisso, na organização, na prática, né? No dia a dia, na rotina. Outra coisa também que eu não investi, gente, e que, assim, eu sentia muito desconfortável na hora de retirar o peito ali, né? De tirar o peito pra amamentar, era o sutiã de amamentação. Eu senti muito desconforto com o sutiã normal, então nesse eu quero investir sim em alguns sutiãs, né, aí pra me ajudar nessa amamentação e também já profetizando, porque eu sei que eu quero e eu creio, né, que eu irei amamentar bastante o João. Então, vou investir sim no sutiã de amamentação. Outra coisa também, gente, se a gente for parar pra pensar, os sutiãs de amamentação, mesmo, né, se a gente não for usar por muito tempo, eles, a única coisa, gente, que vai diferir ali dos outros sutiãs, que a gente pode usar tranquilamente diariamente, é só que ele vai ter aqui, né, aquela opção de retirar a alça, só isso. Então, o restante tá tranquilo pra usar também, né, mesmo que não vá amamentar por muito tempo. Mamadeira. Mamadeira, gente, pra Catarina, no primeiro enxoval, eu não comprei. Já com essa coisa que eu ia amamentar, isso e aquilo, tá, beleza. Mas nós também precisamos pensar na parte que pode não dar certo, né? Então, e também que pode precisar até mesmo da mamadeira, né, em algum momento ali, mesmo amamentando. Então, eu não tive esse investimento, aí eu tive que comprar correndo às pressas, porque precisou, né, pra Catarina. Imagina, dependendo da hora que você tiver ali, precisar dessa mamadeira e não tiver farmácia aberta ou por aí vai, ser um horário ali, um momento que não dá pra você comprar. E aí? Então, assim, é bom ter, né? Então, eu vou investir sim em uma mamadeira, pelo menos em uma, inicialmente, pra ter ali mesmo, pra se caso acontecer de precisar, né? É, então, juntamente com a mamadeira, eu trouxe também o coletor, gente, coletor. Porque quando eu não investi também, tive que comprar junto com a mamadeira ali na correria, sem poder, né? Então, assim, eu não tinha me preparado para aquilo. É, e aí, então, eu trouxe também, que eu vou investir agora, porque quando a gente tá amamentando de um lado, gente, o outro fica derramando aqui, fica pingando. Então, não tem como eu ficar parando o leite ali com um pano, né? Ficar sujando tudo ali, o leite, de leite. Então, o coletor, ele vai ajudar nisso, ele vai estar ali, né, como suporte no outro seio
enquanto você amamenta o bebê do outro, tá? Então, invistam também aí no coletor. Então, o próximo item é hidratante. Hidratante, eu não investi em hidratante inicialmente pra Catarina, gente. Eu confesso. E isso é muito normal, porque a gente pensa assim, ah, no bebê, né? Eu não vou passar hidratante, eu não vou passar creme ali no bebê. Mas várias pesquisas e vendo várias pesquisas, algumas mamães, relatos de mamães, de profissionais também, eu vi que o hidratante, né, é necessário, porque se a pele do bebê é tão hidratada, né, para ela manter aquela hidratação, ela precisa ser hidratada. Então, e aqui também, gente, onde eu moro, é uma cidade muito seca, sabe? É umidade muito seca, né? Quente, seca. Então, eu vou investir dessa vez agora, né, no hidratante pro bebê, pra pele do bebê, tá bom? E agora, o último item, e não menos importante, é o coletor, o coletor não, perdão, armazenamento de leite. É aqueles vidrinhos, né, que a gente armazena o leite e pode também estar fazendo doação e tudo, né, para as maternidades. Então, é algo também que eu não investi, e na época, gente, que aconteceu com a Catarina, por exemplo, né, ali que eu não pude amamentar, que eu tive problemas com a amamentação, e na época, gente, que aconteceu, por exemplo, a amamentação com a Catarina, nossa, eu lembro que desperdiçou o leite. Então, assim, isso, nossa, dá muita dó, né? E aí, então, dessa vez eu vou trazer vou investir, né, nos armazenadores. Eu vou investir, então, nos potinhos de armazenamento de leite, tanto para talvez dar na mamadeira pro João, quanto para também fazer a doação também, né, do leitinho. Então, esses foram os itens, né, dos enxovais, do enxoval, do meu primeiro enxoval que eu investi. Vou investir novamente porque realmente faz a diferença, eu usei bastante, tá? Não teve nenhum prejuízo com esses itens. E o próximo agora, eu vou investir nesses outros que eu trouxe pra vocês, porque realmente foram coisas que me fizeram falta, né? Que eu tive que comprar depois, e também de algumas mamães que a gente sempre vê aí, que realmente faz, né, a diferença, usa bastante. E um próximo vídeo eu vou trazer, então, tudo isso aqui, né? Não sei se vai ser o próximo vídeo agora ou outro, mas eu irei trazer tudo bem com imagens para vocês visualizarem, né, melhor. E também as marcas, né, vou trazer aí para vocês verem. E vamos ter aí uma jornada muito legal, em nome de Jesus, pra frente. É só o primeiro vídeo, né? Então é isso, e um beijo. Deus abençoe vocês. Gratidão por ficar até aqui. Ó, pessoal, falei pra vocês que ia mostrar no final, né? Aqui ainda tem que dar uma limpada, né? Fazer uma limpeza nessa banheira. Aqui é o bercinho do João que ainda vai montar. Então, assim, estamos começando agora, tá? A montar as coisinhas dele. Aqui já tem algumas roupinhas, algumas coisas do enxoval dele. Que depois eu vou trazer também pra vocês verem. Mas, de início, é isso. Um beijo pra vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.